saber é pouco. E vivenciando que a morte não existe, se torna-se simples. Simples. Qualquer dor é passageira. Qualquer momento aqui, que dure 1 ano, que dure 2, é passageira. Eu já tive a vida da morte 2 vezes. Por enfermidade. Dizem até que coisas que eu nem lembrava, né? Mas a única coisa que eu lembro é que eu fazia proposta. De vez em quando eu fazia uma proposta com Deus. Né? Poderia ser útil em alguma coisa. Eu nem era espírita ainda não. Eu passei umas boas. Eu acredito que alguns de vocês também tenham passado por dificuldade. Né? Mas esse é o momento de nós aproveitarmos a nossa encarnação. Bom, ocorreu que nesse caso desse rapaz, esse menino, era o obsessor dele e ele o obsessor da mãe. Quando ele nasceu, a partir daí, a mãe começou a melhorar dentro do manicômio. Ele veio para ser tratado na Mansão do Caminho e ali, só depois que ele casou com uma jovem, que teve esse filho, que ele começou a melhorar também, porque a obsessão teria cessado. Interessante, né? É. Muito bom, né? Muito bom. É interessante isso, é provocante isso. E a gente vai vendo, né? Aí, nesse desenrolar, houve um casamento, houve festa, e numa dessas, Divaldo Franco convidou o médico que teria levado a dona. E, numa aproximação amigável, ele chegou perto de Divaldo e disse: senhor Divaldo, eu tenho assim, lido um pouco sobre esse negócio. Ele disse: negócio? Que negócio? Eu não faço negócio, nunca vi negócio com ninguém. Ele disse: tal de espiritismo. Ah, tá. Ah, o espiritismo? O espiritismo não é negócio não, rapaz. E não é um tal espiritismo. O espiritismo é a religião do futuro. É o entendimento que a humanidade precisa. Ele disse: eu tenho estudado, eu tenho visto alguma coisa, tem senso, né? Hoje ainda tem gente, ainda tem psicanalista infeliz que diz que o espiritismo se mete na psicanálise. E ao contrário, quando foi difundido essa doutrina apresentada para todos nós, Freud só tinha 1 ano de idade. Gente, quem se intromete em quê então? Jesus vem cuidando dos loucos, em Gadara, em tudo quanto é lugar, e até hoje, muito antes. Entendeu? Então, uma ocasião na instituição que eu milito, onde não era espírita ainda, onde a prática ainda era bem mais para o que o pessoal chama de mesa branca, que a gente pode estabelecer como um bando ainda, né? Porque tinha auditório e tinha mediunidade. Pediram para fazer uma pergunta, como a nossa irmã fez aqui, né? Alguém tem alguma coisa para perguntar, para colocar? E eu perguntei para o espírito: desde quando esse centro espírita existe? Eu perguntei ao centro espírita, porque eu não conhecia tão a fundo o presidente da casa, que desencarnou e tinha uma procedência excelente, né? Tanto que continua conosco, temos certeza, na tarefa. Ele disse: desde que o mundo era mundo. Eu não entendi aquilo não. Mais tarde eu vim saber que não acontece o centro espírita aqui sem ter o projeto do mundo espiritual. Mais tarde. Não foi agora não, mas mais tarde. Eu tenho pouco tempo de espírito. Mas continuo emergindo do chá. Porque as minhas deficiências, como a de vocês, são enormes. É aquelas que nós devemos cortar. Os nossos detratores, Cornélio Pires, um dos grandes poetas, um dos grandes versadores do espiritismo, ele diz que os nossos médicos são nossos enfermeiros. Porque é o esposo, é a esposa, é a filha, é a mãe, é a sogra que tem coragem de dizer na cara daquele que não gosta do defeito que ele tem. Porque eu chego aqui, a nossa irmã Maria do Vale, nosso companheiro Vanderlei, que vem lá de Visconde Itaboraí, coisa e tal. Eu chego lá no Trabalhador de Jesus, o Silvio Carvalho fala assim: ele faz um esforço danado para sair lá do trabalho dele, para ver o estudo aqui. Ele não sabe de nada. Ele sabe de nada. Todo mundo sabe. A gente está presente essa educação, esse respeito. Mas nós não somos flor que se cheira. Nós estamos tentando exalar cada vez mais aquilo que nós estamos entendendo e guardando para cada um de nós. Olha, aceitar a doutrina espírita, como eu tenho visto espíritas de muito tempo, pelo menos mais do que eu, umas 2 vezes, dizer: é a pior religião que se tem para seguir. Ora,
Por que seria que um indivíduo diria uma coisa dessa? Porque certamente, e não são poucos não, tá? Deve muito. A proposta da renovação. Pergunta ao Vanderlei que está aqui diante de vocês. Vanderlei, por que você não volta para a escola? Você só tem quarta série. Já disseram para mim, a sociedade precisa de você estudando para entender um pouco mais disso da sua cabeça. Não posso. Por quê? Tenho filho, tenho família, tenho 2, às vezes até 3 exposição por mês para fazer. Tem um trabalho que eu não tenho, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali, né? Pelo menos assim, um mês aqui, um mês ali, entendeu? Uma casa aqui, uma casa ali, vou para o Rio, vou para cá, e não dá mais tempo. Sabe por quê? Porque quando meu pai colocava 4 na escola e 3 não tinha livro, eu não me esforçava. Eu não me esforçava. Por quê? Eu não gostava de copiar no quadro. Eu sempre gostei das coisas criadas por mim mesmo. Eu sempre gostei de aprender com o que eu estou falando, mas eu dou atenção e exijo do indivíduo. Se falar uma coisa diferente que eu não entenda, por favor, traduz, porque a minha deficiência é grande. E ali, ao sair dali, as coisas melhoram para mim mesmo. E o indivíduo acha curioso aquilo. Ele também já começa a mudar a conduta dele naquela situação. E a gente vai aprendendo cada vez mais. Então não sairemos daqui de cara limpa, porque a morte não promove ninguém. A morte não promove ninguém mais ao charco de que ele não esteja e nem mais ao céu de que ele nunca se esforçou. O companheiro ontem da Casa Espírita estava discutindo sobre Bezerra de Menezes. Cheguei na última hora lendo Joana de Anjos da questão que está em pauta. Dizia ele que Bezerra de Menezes ainda precisa reencarnar. Foi um debate apaixonado, meu Deus do céu. Eu olhando aquilo, falei, meu Deus. E tal, gente. Discutir a reencarnação de Bezerra de Menezes fica difícil. Mas foi ouvindo, até que deram umas boas deixas para eu poder colocar em evidência aqui no nosso estudo. Aí a consciência me chamava, silencie, deixa o estudo ir, porque quando eu entro também com as minhas opiniões sobre o assunto, né, tem companheiros às vezes que ficam observando. Eu tenho uma aparência, como disse uma companheira lá do João Batista, essa semana eu gostei daquilo, ela disse, você tem uma aparência que vai matar alguém, entendeu? Então eu falo, eu sou arrogante, eu sou prepotente, entendeu? Eu sou tudo isso, falando. Mas também, na intimidade, eu sou também bastante isso. Porque eu tenho um monte de amigos que quando eu me apresento no meio deles, no divertimento com eles, eles falam para outras pessoas que são meus amigos. Aí dizem assim, não, ele é simples e coisa e tal. Ele é simples, mas ele quando chega, ele parece que chegou, entendeu? É uma ciumada, uma coisa toda, mas essas coisas é importante. É a gente lembrar. Nessa condição, a gente vai apresentando nessa tese. O que é que você espera do seu próximo? Você foi criado para amar ou para ser amado? O que te dói mais, às vezes, bajular, agradar mais um pouquinho, colocar em condições deficitárias, às vezes, alguma coisa que você elegeu para ficar no pedestal das suas facetas de finais de semana, ou até mesmo do dia a dia, se você ocultar um pouquinho mais e favorecer ao seu próximo, seja ele ou ela. Tirar o seu tempo um pouquinho mais e sentar com o filho para conversar. Na hora de estiver trabalhando, mesmo que você não consiga 100%, a gente trabalha bastante. Ser bastante honesto com o seu cliente. Essas propostas estão, olha, embrulhadas já há muito tempo dentro dos 4 evangelhos e nós temos barganhado naquela expressão do Judas e Iscariotes por outras moedas. Trocar a praia pela uma visita fraterna, isso é um crime, gente. Isso é um crime. E eu tenho companheiros que falam para mim, gente, nessa proposta espírita, você não é mais feliz? Eu digo, porque eu não te vejo mais nos bares tocando. Eu digo, mas a felicidade é o quê? Manter um monte de bêbados tocando, mantendo eles. Fiz essa colocação, parede. A felicidade deles é isso. Eu lamento. Mas ainda, meu coração ainda bate por lá ainda. O coração ainda bate por lá ainda. São essas deficiências que estão dentro de você, de mim, dela, de qualquer um de nós aqui. Então, que soe a cada um de vocês, que soe sempre a mim também, a velha frase, a velha colocação imposta por Jesus.
Ame. Ame Maria, ame João, ame sem medo. Não vamos levar nada daqui, nadinha a não ser o que somos. E só teremos aquilo que conquistarmos mesmo, porque aquilo que nós ganhamos, nós perdemos. Ame. Ame e seremos outras pessoas. E não ame com intenção de adquirir um pedestal em outro local, uma distância da dificuldade, não. Amem tanto a ponto de querer voltar e atender o indivíduo na condição pior ainda do que você estava. Faça isso, como disse Jesus, e entrarás no reino do céu. Obrigado.